Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos. O nosso programa Cidades em Debate, a partir de agora aqui na TV Unisantos, canal 40.1 do Aberto e o canal 12 da NET. E claro, né, sexta-feira, e a gente já começa aqui o nosso programa. Hoje comemora-se o Dia Mundial contra a Mortalidade Materna e também Dia do Gráfico e Dia Internacional do Hambúrguer. Ó, coisa boa, né? Um hamburgão, hein? Falar a verdade, hein? Eita, nós, hein? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Vamos dar boa tarde aqui. Ele que eu sei que gosta muito de um hambúrguer, Dr. Maurício Baltazar de Lima, o nosso querido Dr. Maurício. Doutor, hoje é dia do hambúrguer, hein? Sugestão de hoje. Tá por tua conta, viu, Santiago? Boa tarde. Ah, sobrou. Boa tarde, membros da nossa mesa, telespectadores, ouvintes, internautas. Que o debate de hoje seja produtivo e uma boa tarde a todos. Tá certo, doutor Maurício Baltazar, nosso jurista, também o Paulo Schneider. Paulinho, de volta aqui no nosso Cidades em Debate, ele que é o proprietário da Beach Fit, moda praia fitness, né, fabricante. Ô Paulinho, tudo bem aí? Como é que você tá? Sexta-feira, cara de praia, mas agora tá começando a esfriar, né, já cai um pouquinho, não é isso? Como é que você tá? Tudo bom, Paulinho? Boa tarde, Santiago, boa tarde o pessoal da bancada, boa tarde nossos amigos. Esqueceu de falar hoje também, Santiago, hoje é o Dia Internacional do Brincar, hein? Você esqueceu de do brincar? Brincar? Esqueceu, brincadeira das crianças, hoje é Dia Internacional do Brincar. Legal, é bem lembrado então, o Paulinho aí tá mais atualizado que a gente aqui, viu? Essa que é a questão. Bom, e conosco também, vamos dar boa tarde aqui para nossa querida Andréia Castro. Andréia Castro, ela que é secretária de habitação da cidade de Cubatão e também procuradora, né, do município da cidade de Cubatão. Andréia, seja muito bem-vinda. Você gosta de um hambúrguer também, Andréia? Aqui pelo meu poste dá para você ver que eu gosto de um hambúrguer, né? E hoje a pedida de sexta-feira maravilhosa. E eu queria agradecer, né, a participação, o convite que foi feito, muito obrigado e boa tarde, Santiago, Paulo, Maurício. Estamos aqui para fazer um bom programa. Legal, e é muito bom ter a Andréia aqui, porque tem uns assuntos muito bacanas aí sobre habitação, e a Andréia é uma pessoa premiadíssima nesse quesito, né? E a gente vai estar conversando com ela daqui a pouco sobre esse assunto, mas antes a gente vai trazer os nossos assuntos aqui, justamente para também saber a opinião dela, a opinião do Dr. Maurício, a opinião do nosso querido Paulinho. Já vamos trazer o primeiro assunto, que o Dr. Maurício estava comigo no dia, né, doutor? Da soldado Jéssica Paulo. Que aquela soldado da Praia Grande que sofreu aí abusos, né? Enfim, então ela acabou denunciando lá o comandante dela, né? Então, agora vem a notícia de que a Jéssica Paulo do Nascimento, de 28 anos de idade, ela foi exonerada da Polícia Militar nessa quarta-feira, após decidir deixar a carreira. A soldado tomou a decisão um mês depois de denunciar o tenente por assédio sexual e ameaças de morte e estupro. A mulher contou que tomou a decisão após sofrer pressão dos seus próprios colegas da corporação e dos seus superiores, justamente devido à repercussão do caso, né? A Jéssica relatou ter sido perseguida na corporação. A soldado revelou ter recebido advertências internas por dar entrevistas sobre a denúncia e que pediu afastamento por abalo psicológico, mas foi informada pelo médico da Polícia Militar que só lhe daria alguns dias se o comandante dela autorizasse. Segundo a ex-policial, se ela ficasse, ela iria começar a tomar advertência atrás de advertência e seria expulsa.
Não vendo outra saída, preferiu abandonar a carreira. Lembrando que era um sonho dela desde criança de ser policial. Ela, que é do estado do Rio de Janeiro, se mudou até para o estado de São Paulo, justamente para querer ingressar na polícia, e conseguiu, e aconteceu isso, né? Uma história muito, muito chata. E relembrando, ela denunciou em abril desse ano o tenente-coronel Cássio Novaes, que foi inclusive afastado enquanto a investigação é conduzida. Atualmente está sendo investigado aí pela Corregedoria da Polícia Militar. Inclusive, ela, no caso, a Jéssica, ela tem até imagens aí das conversas com o tenente. Jéssica está atualmente lotada no 45º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o BPM-1, na cidade de Praia Grande. Bom, hoje, como nós temos uma mulher aqui na bancada, vou pedir para a nossa querida Andréia começar, ela dando a sua opinião, até por ser mulher, para a gente poder aprender um pouco também o que é um abuso contra a mulher. Que coisa, né, André? Dá até um mal-estar na gente, porque é um sonho da menina, de repente ela tem culpa de ser bonita. Que coisa. É muito triste isso, né? Você vê uma pessoa desistir de um sonho por uma situação dessas. Mas, infelizmente, assim, né, como mulher, a gente sabe que esses casos que vêm à tona são um percentual muito ínfimo de tudo que acontece na vida real. Eu acho que se a gente analisar, falando muito francamente, não tem uma única mulher que não passou por algum tipo de assédio, ou seja, assédio sexual, ou seja, assédio moral, e até alguns que são muito mais sutis. Porque, na realidade, assim, hoje a gente ocupa, né, uma grande gama do mercado de trabalho, mas ainda as posições de comando existem poucas mulheres. Né? E quando a gente vai, por exemplo, para uma reunião de alto comando, normalmente nós estamos sozinhas, né? Normalmente somos nós e um monte de homem, ou nós e mais uma e um monte de homem. E até nesse sentido, assim, às vezes a nossa fala não é ouvida, porque a gente fala a mesma coisa, uma mulher fala uma coisa, um homem fala a mesma coisa, mas a fala do homem é mais valorizada do que a fala feminina. Então, assim, são inúmeros tipos de preconceitos que, infelizmente, a gente ainda hoje tem que ajudar a combater, né? E é muito importante que se dê essa fala às mulheres, para que os homens, né, para que vocês, homens, às vezes comecem a perceber, porque às vezes as pessoas não fazem nem isso por mal, não têm noção, né, desse tipo de acontecimento, né? Então, todos vocês são homens, acredito que sejam maridos, acredito que sejam pais de filhas e tal. Então, a gente precisa começar a mudar, inclusive nós, mulheres, na educação dos nossos filhos. Né? Não é porque é menino que não vai arrumar a casa, que não vai fazer coisa que é chamada de mulher. Entendeu? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso desde a infância e combater todo esse tipo de ato. Tá certo. E é uma coisa, né, doutor Maurício, que a gente repara, você como um jurista, no caso, esse tenente, comandante, que tem uma graduação dentro da corporação, a própria soldado Jéssica também, que está começando a sua carreira, são pessoas que se preparam para combater justamente isso, né, as diferenças sociais. E aí, vindo de uma pessoa patenteada que nem um tenente, é complicado. O que você acha que deve acontecer daqui para frente, doutor? Veja bem, Santiago e membros da mesa, eu acho que é mais complicado ainda a sugestão que você lança, porque a própria Polícia Militar perdeu uma grande oportunidade agora, o governo do Estado, enquanto gestor da Polícia Militar, porque esses fatos são repugnáveis, né? Não pode acontecer nos dias de hoje assédio dessa natureza, e justamente na Polícia Militar, que está aí para combater, dentre todos os crimes, esse também. Então, deveria ter sido investigado com mais celeridade e evitado que essa policial tivesse uma decisão dessa. Ela deveria estar cercada de condições psicológicas para evitar que o mal maior acontecesse. E é esse. Veja bem, ela abriu mão do sonho dela, né? Então, eu entendo que foi uma grande oportunidade da Polícia Militar, do comando geral da Polícia Militar, de fazer desse exemplo negativo, que é absolutamente negativo, horrível, que tem acontecido justamente na Polícia Militar de São Paulo, que geralmente está à frente aí a nível do Brasil,
e fazer disso um exemplo para que todas as polícias, todos os setores da nossa sociedade, seja no setor público como privado, evitasse que mal desse volte a acontecer, né? E fazer política pública, né, para evitar que isso volte a acontecer no futuro, como a própria Andréa sugeriu, trazer essa educação desde pequeno nas escolas, fazer com que os jovens de hoje tenham essa noção, para a gente mudar esse cenário. A Andréa tem razão. Tivemos algumas vereadoras aqui no nosso programa e verificamos que elas são uma, duas em todo o Congresso Municipal aqui, né? Então, assim, de fato, é um cenário que a gente precisa evitar. E no que diz respeito ao aspecto jurídico, é evidente que ela vai receber uma indenização que não vai suprir a sua mágoa, porque quanto vale um sonho? Né? A gente sabe que as indenizações são pactadas, né, limitadas aí, então eu imagino que os valores que o STF fixou como indenização por dano moral, inclusive para assédio, não vai pagar aquela falta, enfim, do sonho não concretizado. E eu espero que a Polícia Militar puna de forma exemplar esse comandante para evitar que essas coisas, de fato, voltem a ocorrer, Santiago. Ei, Paulinho, o doutor falou, né, que seja punido aí, no caso, o tenente aí, o comandante, né? A gente vê que está na corregedoria da Polícia Militar agora esse assunto, essa investigação, quer dizer, desde abril, desde quando ela fez a denúncia. Isso aí só foi para a corregedoria mesmo depois que a mídia, né, entrou na história. Agora eu pergunto, como é uma lei independente, porque a Polícia Militar tem a sua lei independente, você acha que eles vão pegar esse caso aí para dar um exemplo ou você acha que vai simplesmente ser mais um caso que não vai ser resolvido? É isso, Thiago. Eu espero que haja punição, né, para esse tenente-coronel que agiu dessa maneira com a soldado, porque é um absurdo, né? Uma instituição de segurança que combate justamente esse tipo de crime, né? Violência contra a mulher e agir dessa maneira com uma subordinada é um absurdo, né? Mas a Polícia Militar, né? Ela tem um certo histórico de perseguição, né? De oficialato em cima do pessoal subalterno já grande, não só essa questão de ser feminino, de gênero, essas coisas. A gente conhece outros casos também de perseguições em cima de soldados, de cabo, e que muitas vezes não fizeram nada, mas desagradaram determinados oficiais. Esses soldados e cabos são transferidos para longe das suas casas, essas coisas todas, né? Eu acho que tem que ser averiguado pela corregedoria. A corregedoria é um sistema de apuração sério da Polícia Militar. Eu acredito bastante na corregedoria da Polícia Militar. Só que é que nem o doutor Maurício falou, quanto vale o sonho, né? Essa menina tinha um sonho de ser policial militar. Ela estudou, ela passou no concurso, ela passou no teste físico, ela foi aprovada. Então, quer dizer, quanto vale o sonho? É difícil mensurar, né? E é que nem a doutora Andréa também comentou. Acho que falta um pouco mais de participação da mulher nas instituições de segurança pública, né? Tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, né? Eu, particularmente, faço parte do CONSEG e eu vejo poucas mulheres participando das reuniões do Conselho de Segurança, aqui dos bairros, essas coisas. Eu acho que tem que haver uma participação maior. Acho que a mulher ela tem que se propor a mais, né? Eu acho que ela tem que também partir e falar, não, eu vou participar, eu quero essa igualdade, que nem a doutora Andréa comentou. Mas eu acho que é difícil, é uma situação muito difícil, que a Polícia Militar perdeu a mão e podia ter averiguado melhor esse caso. No caso, André, a gente vê, né, ela foi, como vou dizer, crucificada, né? Ela foi crucificada os próprios companheiros dela lá na corporação. Eu fico imaginando quantos casos deve existir assim, que as pessoas vendo, né, no caso as mulheres vendo como é que é a ação, elas deixam por isso mesmo. É complicado isso aí, né? Eu já fazendo um link sobre a minha área de atuação, tem um estudo da Fundação João Pinheiro que diz que o déficit habitacional é majoritariamente feminino. E a gente que trabalha com essa comunidade percebe bem o porquê.
Então, a maioria das chefes de família hoje são mulheres, e isso se deve ao abandono, muitas vezes, do companheiro quando chega a gravidez, né? Ou quando o casamento não dá certo, o homem simplesmente abandona a mulher com os filhos e parte, né, para uma outra vida com outra companheira, mas esquece, né, do primeiro fogão, vamos assim dizer. E também da questão da fuga da violência doméstica, que é muito forte, né? Então, a gente que trabalha com comunidade, a gente percebe bem isso, né? Então, o Paulo falou sobre a questão de haver realmente essa questão com o subordinado, e isso é fato, mas aí eu digo também o seguinte, essa coisa em relação ao subordinado, ela se acentua quando o subordinado é uma mulher. Eu vou te dar um exemplo que é muito claro. Eu sou mulher e meu carro pifa. Se eu entrar numa oficina mecânica sozinha, eu tenho um tratamento. Se eu entrar numa oficina mecânica com um homem, o homem não precisa fazer nada. Ele não precisa abrir a boca para dizer nada, mas o tratamento que eu vou receber é outro. Pergunta isso para qualquer mulher. Entendeu? Então, em determinadas, ainda existem áreas, está falando, né, da questão da segurança, que são ditas como áreas dos homens e área das mulheres, como a questão, por exemplo, áreas de exatas, ou como cientistas, né? Nós temos, né, nesse mundo da segurança, ainda é visto ainda como um mundo muito masculino, né? Ao invés das áreas, por exemplo, como a magistério, né, como cuidar do outro, assistência social, ainda é visto como um mundo estritamente feminino. Então, são esses paradigmas que a gente tem que começar a pensar e começar a quebrar dentro da sociedade. Exatamente, exatamente. Doutor, e a punição no caso para esse tenente, caso venha? Aí ele vai ser expulso da corporação, é isso? Exclusão, exoneração a bem de serviço público, no meu ponto de vista, porque ficou bem claro, né? A gente teve acesso a algumas provas, teve os áudios aí, ele foi bem ostensivo, é algo bem grave no meu ponto de vista. Eu vejo, eu não só como jurista, como advogado, enfim, eu vejo como pai. Eu tenho 2 filhas, uma esposa, uma irmã, 2 sócias, enfim, eu estou envolto aqui das mulheres e eu sou minoria, em casa eu sou minoria em todos os lugares, porque eu confio e eu acredito nas mulheres, na capacidade, na condição delas, enfim. E aí eu fico imaginando o quanto esse cara fez de mal, não só para ela propriamente dita, mas para os filhos, para o marido, se eventualmente ela tiver, todos que gostam dessa mulher, para a sociedade, né? Eu fico imaginando o tenente-coronel que trabalha com esse tenente-coronel. O que ele está falando para a mulher dele, para a filha dele? Poxa, pai, o senhor faz isso também? Né? É assim, isso é natural? Não quero mais CPM. Quantos jovens estão pensando isso? Quantas jovens mulheres estão pensando nisso, dessa maneira? Então, eu imagino que ele, no primeiro momento, afastado, ao que parece que foi, com algum atraso, porque só foi a partir do conhecimento da mídia, da divulgação, que é triste saber disso, mas, enfim, já devia ter sido exonerado e tem que ser punido de forma exemplar e com publicidade, porque é fato, como a Andréa falou, existem aí pessoas que fazem disso o seu dia a dia. Eu conheço pessoas, autoridades, que se utilizam não só do cargo, da condição de homem, enfim, para se valer, ter benefícios de natureza sexuais e de outros aí. A gente sabe, existe na nossa sociedade. Então, precisamos colocar em prática não só punições exemplares, mas também políticas públicas, educacionais e de exemplo. O Paulo está correto, as mulheres, a gente tem mulheres sensacionais hoje na vida pública. A Andréa é uma delas, mas tem outras que estão aparecendo, estão comandando, estão brigando, enfim. Mas tem que vir mais, é muito pouco. Então, que sirva de estímulo, né, essa punição, essa condição desigual, e faça com que a mulher se apresente e fale, não, vamos lá, vamos correr atrás da bola, vamos mudar esse jogo e vamos fazer um mundo, uma sociedade melhor para minha filha, para a filha de todo mundo, enfim, vamos fazer uma sociedade melhor, igualitária. Eu penso que vai ser melhor, tendo a opinião, e mesmo que seja a opinião contrária, a discussão com todos os gêneros, sempre traz um resultado melhor do que uma voz só, daquele jeito, enfim. Então, eu entendo que a punição já é tardia, mas que venha
de forma exemplar e com muita publicidade, para que todos os setores da nossa sociedade tenham a certeza de que não ficará impune, e que a sociedade não quer mais isso, quer pessoas iguais, condições iguais e com um tratamento igualitário para todos. Porque o sistema ele pede para que se viva a fundo, né? Não que simplesmente põe ali uma transparência que não existe, né? Então, quer dizer, uma vitrine, né? No caso, a polícia militar e tal. Tem os seus problemas também, porque tem ser humano, mas eu acho que a maior virtude é poder assumir e resolver esse problema, né? Porque não existe. Qual órgão que não tem um problema, né? Cá entre nós. Bom, vamos avisar a turma aqui que o nosso Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos é de segunda a sexta-feira, da 1h até as 2h, e tem também aqui as nossas redes sociais, você pode participar, tem aqui o nosso WhatsApp, é o 996031485, o programa fica lá no Face, lá no Cidades em Debate no Facebook, e agora tá muito legal porque são pílulas que eles põem lá, né? De grandes momentos, melhores momentos, de comentários, né? E inclusive o pessoal tem elogiado muito, e você podendo participar conosco também, que é sempre um grande prazer. Bom, vamos trazer outro assunto aqui. Vocês estão acompanhando aí a CPI da Covid lá de Brasília? Eu acho que o Brasil todo tá, né? É o que mais passa na televisão hoje, é isso. E tem essa informação aqui de que um grupo de governadores está tentando fazer com que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Covid do Senado, reavalie as convocações aprovadas na última quarta-feira, dia 26, pelo colegiado. Se o pedido aos senadores não der certo, o plano é protocolar uma ação ao Supremo Tribunal Federal, tudo isso para impedir que os governadores sejam chamados. Porque a CPI, num determinado momento, foi feita uma votação, até o presidente lá da CPI se sentiu traído, né, porque teve votos lá suficiente para mandar chamar governadores, para darem os seus depoimentos de quanto foi gasto, né, nessa campanha que fizeram através do governo federal. Após ouvir integrantes, o ex-integrantes do governo, né, Jair Bolsonaro, na primeira semana da CPI, da Covid, do Senado, aprovou então essa convocação de 9 governadores, e entre eles tem aqui do Distrito Federal o Ibanez Rocha, do MDB, em Tocantins, o Mauro Carlesse, do PSL. Santa Catarina, o Carlos Moisés, do PSL. Em Roraima, Antônio Denarion, que não tem partido atualmente. Do Amapá, Valdez Góes, do PDT. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, do PSL. Do Piauí, Wellington Dias, do PT. E do Pará, Helder Barbalho, do MDB. E também do Amazonas, Wilson Lima, do partido PSC. Os senadores também aprovaram a oitiva, né, do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Então, quer dizer, são 10 que vão falar. Agora fica aqui aquela conversa, né? Será que a CPI, no caso, o presidente da CPI vai voltar atrás? E caso não volte, será que o STF vai dar esse livramento para eles? O que você acha, doutor Maurício? Santiago, como eu tenho defendido aqui, eu acho que a CPI perdeu a sua identidade, né? Primeiro ela veio para investigar o atraso na compra das vacinas, depois que foi verificada a questão da lei lá necessária para a compra, veio o gasto com a cloroquina pela chancelaria, enfim, a compra indevida, aí acabou esse tema, o comportamento não exemplar do Bolsonaro, não usando o distanciamento nem as máscaras. Enfim, agora chegamos nesse ponto que me parece ser um ponto importante, que diz respeito ao mérito da questão. Quanto, como e aonde foi usado essa fortuna que foi transferida do Distrito da União Federal para os estados no combate do Covid. Eu acho que o presidente, o relator, eles têm um interesse que não é a verdade, que não é solucionar essa questão de onde foi parar o dinheiro, enfim, não é a questão do combate em si, que seria o mais importante, né? Evitar, combater melhor, soluções. Eles querem realmente capitalizar produto para as próximas eleições de 2018, capital político para 2022. É o que eles querem. Então, eu imagino que ele vai tentar voltar atrás, sim, porque trazendo os governadores vão tirar o foco do Bolsonaro, e se não conseguir,
todos esses governadores vão entrar com medida, com habeas corpus preventivos para evitar o depoimento e, quem sabe, até a ordem de prisão, que sabe-se, em alguns casos, são flagrantes as provas que tem do descaminho dessa quantia, do uso da transferência para pagamento de contas, ou pelo menos o desvio de finalidade que era essa verba. Então, eu imagino que esse circo só está começando, ainda virá capítulos, e confesso para você que eu estou ansioso para ouvir o depoimento do Helder Barbalho e do Wilson Lima, os governadores lá do Pará e do Amazonas, que debaixo desse tapete tem muita coisa para vir à luz. E esses aí são os 10 primeiros, vamos dizer assim, né? Porque ainda podem ser convocados os outros. Já que foram esses, os outros também vão ter que ir. O que você vê? Como é que você vê isso, Paulinho? Esse negócio aí da CPI, agora vão ser chamados governadores. Você acha que eles escapam? O microfone está fechado, Paulinho. Oi. Sinceramente, Santiago, é que nem o Dr. Maurício falou. A CPI ela foi originalmente colocada, eu acho, para ver o atraso, né, na vacinação da população. Eu, particularmente, acho que houve um atraso. Realmente, quanto a isso, não tenha dúvida, né? Só que foram enviados bilhões de reais para os estados. E esses bilhões de reais do governo federal enviado para o estado para combate da Covid, muitos bilhões foram desviados. Então, eu acho que a CPI da Covid, sem a convocação dos governadores, né, ia ser um quebra-cabeça que estaria faltando peças, entendeu? Então, quer dizer, você tem realmente um problema de atraso, eu acho que isso aí é notório, não precisa falar muito, houve um problema aí sério de logística, comunicação, de não quererem, muitas vezes, acreditar na violência do vírus, essas coisas todas. Mas o governo federal, por sua vez, enviou bilhões para os estados no combate da Covid. Então, esse dinheiro não chegou na ponta. Muitas coisas foram desviadas, a imprensa sabe, falou de respiradores sendo comprados em loja de vinhos, em respiradores sendo escondidos atrás de paredes, em respiradores jogados no meio de estrada. Então, quer dizer, eu acho que tem que ser convocado, sim, os governadores, e digo mais, né? Eu acho que os prefeitos das capitais também deveriam ser convocados, porque foram enviados milhões para esses prefeitos e muitas vezes os leitos mesmo não foram abertos, ou então foram abertos só leitos sem estruturas nenhuma. Então, eu acho que tem que ser convocado assim. Eu acho que tem que convocar, acho que senão vai ficar faltando um pedacinho desse quebra-cabeça, né? Para a gente entender direito. Exatamente. E você, Andréia, como é que você vê essa CPI aí? Dá uma noção do que você está assistindo da CPI e esse caso aí dos governadores. Você acha que devem ser chamados mesmo? Está esperando, assim, algum governador em especial, que nem o doutor Maurício está esperando do Amazonas lá, né? Querendo que ele se explique. E você, como é que você vê, Andréia? Vou colocar um pouquinho mais de polêmica. Eu acho que, assim, CPI é uma comissão de investigação, mas, acima de tudo, é uma comissão política. Então, ali ninguém é santo e todo mundo está ali para fazer, de uma certa forma, política. Infelizmente, né, porque se politizou em cima de uma coisa que não deveria ter sido politizada, que é a questão da doença, que é a questão da Covid. Então, desde o início, deveria ter seguido a ciência e os técnicos. Não se fez isso de ambos os lados. Então, está muito complicado. É óbvio o que está acontecendo. A convocação dos governadores é uma manobra dos governistas, né, para tirar um pouco o foco do Bolsonaro. E a tentativa de não convocação é para que o foco fique, as luzes continuem à ribalta, fiquem em cima do Bolsonaro, né? Então, ali não há nenhum, sinto muito, não há nenhum interesse público, há um interesse político, visando as eleições de 2022. Isso está extremamente claro. O que nos dá tristeza é isso, porque agora, do ponto de vista técnico,
teríamos que analisar assim, a CPI foi instaurada para quê? Né? O ato de instauração da CPI diz que qual é o seu objeto. Porque o que vai acontecer é que, de repente, a coisa vai começar a se tornar tão ampla que não vai se ter culpado nenhum. E eu acho que é isso que, no fundo, todos os políticos querem, que ninguém seja culpabilizado, virar a culpa de todo mundo e a culpa de ninguém. Né? Enfim, não sei, eu acho que se houvesse realmente uma intenção clara de se resolver, de se pôr as claras para o país, tudo, deveria se bipartir essa CPI. Eu acho que realmente tem que ser analisada a questão dos gastos do governo, com os governadores e com os prefeitos. Lembrando sempre que esse valor que é colocado pelo governo federal inclui todas as verbas de saúde, né? Teria que se fazer uma lupa para ver o que efetivamente foi colocado a título de Covid, porque os valores que foram elencados lá são as destinações naturais do Sistema Único de Saúde também, né? Mas é complicado. Eu acho que a coisa está perdendo um pouco a mão. E você tem algum governador dessa lista aqui, André, que você gostaria de assistir o depoimento? Tem curiosidade ou não? Posso falar? Eu não queria assistir depoimento de governador nenhum. Eu queria assistir o depoimento do presidente Bolsonaro. Também pode ser convocado. Nós falamos isso ainda ontem, né, doutor Maurício? Pode ser convocado. Sim. E você, doutor, qual o governador? Você falou um aí já, né? É o do Jader Barbalho? Que você falou? Ou do Amazonas? Do Pará e do Amazonas, os dois. Helder Barbalho e Lúcio Lima. O Amazonas... É o Elber, as coisas que aconteceram no Amazonas foram muito graves, né? Então, tem que apurar a responsabilidade do governo federal e de lá também. Não é possível. Não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. E no caso do Paulinho, tem algum que você gostaria de ver lá, Paulinho? Falando bonito? Nossa, Thiago, sinceramente eu não gostaria de ver ninguém, cara. Né? Eu acho que é um circo dos horrores o que está acontecendo. Né? Acho que a gente que nem a doutora Andréia falou, em vez de todo mundo dar as mãos para combater o vírus, tá um puxando a corda para um lado e vendo o seu lado político, né? Os governistas querem levar a cara do Bolsonaro e os não governistas não querem que os governadores deponham. Então, quer dizer, na realidade, ninguém está nem aí para a população, o que aconteceu realmente. O pessoal está querendo saber das eleições de 2022, quem vão ser os candidatos à presidência, quem eles vão apoiar. Então, eu realmente desacredito dessa comissão aí. Eu acho que não vai dar em nada, né? Vai ser que nem antigamente a gente sempre falava, né? Na década de 2000, vai acabar em pizza, né? Acho que vai acabar numa grande pizza e hoje, como é o dia do hambúrguer, vai acabar num grande churrasco de hambúrguer, porque não vai rolar nada. Olha, eu vou te falar, eu lembro muito do meu pai e do meu avô, que eles ficavam muito bravos, né, quando vinham CPI, aquela coisa. Hoje eu entendo por quê, né? Naquela época eu não entendia, né? Hoje eu entendo. Mas tá aí. Bom, deixa eu só dar um recado aqui. O pessoal tá vendo esse endereço na tela. É Ana Costa 74, onde fica a Igreja Coração de Maria. E é o endereço também da paroquial da Igreja Coração de Maria, na Vila Matias. Esse telefone que você tá vendo aqui, o 32237381, é o número da paroquial, a nossa querida Bebeca é quem atende, e a gente está fazendo aqui um impulsionamento das campanhas, tanto de agasalho, né, que está esfriando já, quanto também de alimento para as pessoas que estão precisando, porque a gente está passando por essa pandemia, né? Realmente pegou o mundo de surpresa, muitos pais de família não têm mais como pôr comida em casa, então deve ser um grande desespero. Então nessa hora é a hora que nós temos que nos mostrar como irmãos mesmo, né? Como cristãos, irmãos, independente de religião, todos nós temos que nos abraçar como seres humanos, porque a gente não quer ver criança passando fome, o pai de família, sabe, muitas vezes amarrado lá, de mãos atadas, sem saber o que faz, e a gente podendo ajudar. E tem o outro lado da história, que muitas vezes eu escuto pessoas falarem, não, mas se eu fosse ajudar, seria 1 quilo ou 2 quilos, o que vai adiantar? Não, adianta sim.
1 quilo, 2 quilos, mata a fome de uma família. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Olha, é uma coisa assim impressionante a ajuda que você estaria dando se fosse só 1 quilo. E caso você tenha aí uma campanha na sua rua, ajude. No seu bairro, ajude. Na sua igreja, ajude. Na academia, os amigos, sociedade de melhoramento, ajude mesmo. Não pense 2 vezes, porque a fome ela bate todo dia na porta, né? Ela não espera. E tem esse número aqui. Caso você que está assistindo tem como ajudar, mas não tem como levar. Então tem uma equipe que vai buscar até a sua casa, onde você marcar, através desse telefone 3223-7381. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar uma água, porque já a Andréa vai falar para Dedéu. Né? Ela foi chamada aqui hoje para falar, ela que é a secretária de habitação da cidade de Cubatão e tem vários projetos aí, ela é uma pessoa que é premiada, é procuradora da cidade de Cubatão também, então ela tem muito que falar sobre habitação e a gente está vendo aí que existe um movimento em várias cidades, né, do estado, de terrenos que são galgados agora pelo governo local para que se façam conjuntos habitacionais que quer dizer, que dê moradia para as pessoas. Então já André vai conversar com a gente sobre isso, tá certo? Então daqui a pouquinho estamos de volta. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, já vamos trazer aqui a nossa querida Andréia Castro, ela que é secretária de habitação da cidade de Cubatão. Andréia, faça, por favor, primeiro uma apresentação sua para o pessoal que não te conhece, que está te conhecendo agora, que está gostando dos seus comentários. Mais uma mulher, né? Isso é bacana demais. Faça uma apresentação sua aí, Andréia. Bom, boa tarde. Meu nome é Andréia Castro. Eu sou funcionária de carreira, servidora de carreira no município de Cubatão há 29 anos, sou procuradora municipal. Na procuradoria passei por várias áreas, né, que lá são divididas por áreas. Fui procuradora-geral do município, aliás, atualmente estou acumulando os 2 cargos, secretária de habitação e procuradora-geral do município. Mas meu envolvimento com a habitação começou, eu fui coordenadora do patrimônio imobiliário, que é a questão que envolve as terras públicas do município, e uma grande parte das ocupações irregulares ocorrem em terras públicas, e depois, durante muito tempo, fui coordenadora de meio ambiente de Cubatão, que é uma coisa muito emblemática, né, ser coordenadora de meio ambiente em Cubatão. E aí vinha a questão da recuperação das áreas de preservação ambiental, né, o mangue, que é um biossistema extremamente comum aqui na nossa região, né, e que hoje se sabe do grande valor desse ecossistema, e a questão das ocupações, principalmente das palafitas, né, nessas áreas de manguezal. E aí começou a surgir essa minha paixão pelo direito urbanístico, pela questão do desenvolvimento urbanístico, pela habitação, conjugada com o meio ambiente, né? E nessa atuação eu consegui alguns prêmios. O meu mais recente prêmio foi o Prêmio Espírito Público, agora de 2020, na categoria Meio Ambiente. É um prêmio nacional que é dado por um pool de 30 entidades muito sérias, entre elas o PNUD da ONU, né, o República.org, a Escola Nacional de Administração Pública, a Frente Nacional de Prefeitos. Então é um prêmio que é dado a servidores públicos, né, que não tenham aí nenhuma mancha dentro da sua trajetória profissional, por projetos que tenham significado uma mudança junto à sua comunidade. Então, assim, né, numa breve síntese, eu tenho uma pós-graduação, também um mestrado em Direito, e aí, quando der tempo, eu vou continuar minha carreira acadêmica no doutorado, mas por enquanto não está dando tempo não, trabalhando muito. Que bom, né, André? Que bom. André, fala pra gente, hoje na Baixada Santista, não só em Cubatão,
tem assim um enorme déficit habitacional, né? Incluindo o grande número aí de palafitas, conforme você falou, e áreas de ocupação irregular. Essas ocupações, como é feito, ou como vai ser feito um trabalho para que realmente possa se regularizar tudo isso? Porque hoje o que você faz é uma engenharia, né? Antes não era, mas hoje é uma engenharia. Então vamos dizer que você é uma engenheira da construção, mas não de construir, né? Mas é construir de outro termo. Como é que é essa fase aí? Como é que fica? Então, eu acho que antes a gente tem que classificar os dois tipos de déficit, tá? Porque, assim, a gente tem um déficit que a gente chama de habitação de mercado popular, né? Muita gente que ou mora de aluguel e esse aluguel é excessivo, porque nem sempre, assim, a gente brasileiro é que tem essa coisa desde lá da época da APE, desde do sistema do BNH, de ter a casa própria. Mas na Europa é muito comum as pessoas morarem de aluguel. Então, se você mora de aluguel e isso não é um ônus excessivo para você, dentro do teu percentual de renda, isso não é considerado déficit. Agora, existe, né, aquela questão da muitas famílias morando junto, mesmo que sejam de aluguel, e quando o aluguel tem um ônus excessivo. Então, a gente tem uma categorização de uma habitação de mercado popular, que, por exemplo, hoje ainda existe uma política para isso, o programa Minha Casa Minha Vida atendeu também muito bem essa população, né, que é o subsídio, que é feito pelo particular, né? Normalmente o particular vai na caixa e pega o subsídio, e aí você tem um valor menor de prestação. Então, isso é para uma população que tem condições de acessar um financiamento. Né? Então, essa família, ela tem uma renda, ou enfim, seja autônomo ou seja empregado, ele tem condições de acessar um financiamento. Agora, há uma boa parte das ocupações irregulares tem um outro tipo de demanda, de uma população extremamente vulnerável que não tem, que não tem muitas vezes documento, que dirá você conseguir acessar um financiamento junto a uma instituição bancária. Sem falar que, assim, a gente também tem que desmistificar algumas coisas, né? Na ocupação irregular, tem uma música que fala assim, miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes, né? Eu ouso discordar um pouco, porque dentro da ocupação irregular, a gente tem um nível social completamente diferenciado. Por exemplo, normalmente a gente pega, vou citar um exemplo de Vila dos Pescadores ou Vila Esperança, que são grandes ocupações. A área da frente, que é mais próxima da rodovia, você vê uma área altamente consolidada, com um comércio pujante. A gente tem to go lá na Vila Esperança, tem temaqueria, tem loja de luz, tem um baita de um comércio que é uma população que tem mais condição. Agora, lá mais para trás, onde normalmente fica a palafita, vamos dizer, é a pobreza da pobreza, entendeu? Então, existe uma estratificação social mesmo dentro da ocupação irregular. Né? Então, a grande questão e o grande problema dentro da política ou da inexistência de política hoje é para a gente assegurar a questão da moradia para essa comunidade que é altamente vulnerável, né? E normalmente estão nessas áreas de palafitas ou área de risco, porque é o terreno que sobra, que está fora do mercado. Né? Então, assim, você não tem dinheiro para pagar um aluguel, você não tem dinheiro para comprar um terreno, você vai para onde? Você vai para o que está fora do mercado, que é a área de APP, normalmente uma área pública, a área de morro, né? E isso é uma coisa que acontece não só na Baixada Santista, o nosso déficit é enorme, é o maior dentro do nosso estado, mas acontece em todas as áreas metropolitanas, em todas as regiões metropolitanas. Por quê? Porque lá é onde tem um emprego. Né? Então, você pega Cubatão, com grande polo industrial, Santos, que tem o porto. Você vai pegar a região metropolitana de São Paulo, com as indústrias em São Paulo, São Caetano, Santo André. Então, essa busca pelo emprego que faz com que essas pessoas venham em massa, né, para essas localidades. E aí a questão da ausência do planejamento urbano, porque se cria, na época, né, se criou polos industriais, né, e isso atraiu uma série de pessoas,
E acho que se pensava que as pessoas, elas magicamente sumiam às 6 horas da tarde e reapareciam às 8 horas da manhã do dia seguinte. Quer dizer, ninguém pensou que essas pessoas iam ter que ter um lugar para morar, um lugar para viver, ia ter que ter escola, ia ter que ter saúde, ia ter que ter planejamento urbano. Quer dizer, planejamento urbano, na realidade, é uma coisa ainda muito nova no nosso país, infelizmente. E a gente vê um exemplo, vamos fazer um choque aqui das realidades, né? A gente vê uma campanha de lockdown, né? O governo falando em lockdown, até o governo mesmo parece que não reconhece essas pessoas, não enxerga essas pessoas. Hein, doutor Maurício? A gente comenta muito isso. Como é que uma pessoa que mora 12 num barraco de 10 metros quadrados, ou 10 pessoas, 1 metro quadrado para cada uma, vai ficar em lockdown? Quer dizer, e o governo simplesmente coloca essas pessoas para dentro dos seus barracos nas palafitas, não querendo que elas saiam para a rua. Mas é uma questão até de sobrevivência. Eu acho que dentro da cadeia o espaço é maior. É uma coisa impressionante a gente estar falando isso. Mas é o que acontece. E como é que é feito esse estudo também dessa distribuição de pessoas por metro quadrado, Andréia? Tem isso ou não? Olha, é extremamente pertinente você ter falado isso, né? Porque não dá. Eu tenho meu trabalho é muito pautado com a questão da participação comunitária, né? A gente trabalha muito com a comunidade, com a questão das associações, com as lideranças e tal. Então eu frequento muito a comunidade. Não existe dentro da comunidade. O pessoal não usa máscara, o pessoal não tem condição, o pessoal tem que sair para trabalhar, não dá para fazer home office, até porque a internet é muito ruim. Né? E as pessoas não têm um computador, um celular que é para criança fazer, né, a escola, para tudo, entendeu? E com uma internet que tem deficiência nessas áreas. Então, assim, as pessoas têm que sair para trabalhar e, como você falou, normalmente, em alguns casos, é um cômodo só, um cômodo que é quarto, cozinha, sala, banheiro. Então, como é que uma pessoa pega Covid, como é que tu vai se isolar do restante da tua população? Isso não tem condições. A coisa boa, de uma certa forma, da pandemia foi dar visibilidade a esse tipo de problema. Do grande problema que a gente tem, principalmente da questão de infraestrutura, de saneamento básico, né? Das pessoas não terem esgoto, das pessoas não terem água. Então, como é que você vai falar em combate sem a mínima condição sanitária dessas pessoas trabalharem em cima disso? Doutor Maurício, quer fazer uma pergunta para a Andréia, doutor? Sim, tenho sim. Andréia, considerando todo esse histórico, estudo e trabalho na área de habitação e esse desenvolvimento profissional todo que você tem, suponhamos que você fosse a representante do nosso Condesb aqui, fosse a prefeita que estivesse liderando todas as cidades da região e quisesse suprir esse déficit, que quisesse resolver a questão das palafitas nos nossos mangues, a ponto de mudar essa nossa realidade. O que você faria? Qual a política pública que você empreenderia para ajudar a resolver esse problema da nossa região? Primeiramente, eu acho que assim, e graças a Deus está se começando, não é todo mundo que ainda tem, mas está se começando um outro movimento. Hoje, a questão de déficit, a gente entende, eu particularmente entendo, e muitos técnicos na nossa área entendem, que não tem mais lugar para as grandes remoções e grandes conjuntos habitacionais. Isso não existe até pelo seguinte, né? Primeiro porque se falou de terreno. A Baixada Santista não tem terreno, né? Nós não temos mais terreno para isso, e não dá. Na Vila Esperança, que eu estou falando, que é a nossa maior comunidade hoje da Baixada Santista, ela tem 35 mil habitantes. Como é que eu vou remover 35 mil habitantes e montar um conjunto habitacional para isso? Não tem como, esquece. Nós não temos terreno, o nosso terreno é muito caro, porque o nosso solo é muito ruim, né? Nós somos mangue, aterrado, gente. Então começa, a fundação é muito profunda e isso encarece, né? Qualquer construção na nossa área. Então nós temos que fazer um novo paradigma e mudar isso. Nós não temos mais nem recurso financeiro, né, hoje, porque o município sozinho não consegue resolver esse problema, ele precisa do apoio financeiro do Estado e da União, e não existe mais, né, isso. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa chave,
Então, hoje, a questão da reurbanização e da regularização fundiária se torna ainda mais importante. Então, assim, em questões em áreas muito complexas, né? Quando o paciente está muito ruim, e ele está ruim do estômago, do pulmão, do coração, de tudo, aí a gente tem que entrar com vários remédios. É o caso de áreas muito complexas. A gente tem que fazer remoção de uma parte para poder abrir infraestrutura, a gente tem que fazer reurbanização com consolidação em uma área, a gente pode trabalhar com cartas de crédito para aqueles que querem sair daquela área para outros lugares. Então, assim, a solução, ela nunca é única e uma só. A solução, ela é um mix, né? Um mix de respostas que a gente pode dar para esse tipo de problema. Mas eu acho que hoje, né, a grande chave de mudança é a questão da reurbanização, da urbanização e da regularização fundiária. Tá certo. E essa regularização fundiária, parece que tem uma lei no município de Cubatão, deixa eu ver aqui, a 13.465 de 2017. Fala um pouquinho dessa lei pra gente aqui, Andréa. Na realidade, isso é uma lei federal, né? A nova legislação de regularização fundiária. É federal essa aqui, né? Uma lei nacional e a gente tem, regulamentando elas, tem um ordenamento jurídico, de decretos, de provimentos, porque tem a questão cartorial, né? Então, provimentos do TJ, que são os manuais de cartórios e tudo mais. E assim, graças a Deus, e assim, Cubatão tem estado à frente, né? Tanto assim, a gente tem um reconhecimento do SPU, né? Nós ganhamos prêmios de boas práticas pelo Serviço de Patrimônio da União, porque ainda tem esse complicador, né? Muitas vezes a gente ainda tem que descobrir de quem é aquela área. E no caso da Baixada Santista tem muita implicação com a área da União. Eu costumo dizer assim, que quem faz regularização fundiária em Cubatão faz em qualquer lugar do Brasil, porque ali é um inferno da regularização fundiária, porque ali a gente tem área da União, a gente tem rio, a gente tem rodovia cortando, a gente tem ferrovia cortando, a gente tem linha de transmissão, de transpetro, né? Então, assim, tudo que atrapalha uma regularização fundiária tem tudo ali num lugar só, né? Então, assim, a gente tem conseguido, principalmente com uma parceria aí com a SPU, grandes avanços. A gente já titulou e já não só a titulação, né, grandes avanços trazendo também a melhoria das condições de vida, o tratamento de esgoto, né, a melhoria habitacional, os programas de melhoria habitacional. A gente tem um exemplo aí dos bairros Cota, que ganhou um prêmio internacional, a urbanização dos bairros Cota, fantástico, uma experiência maravilhosa. Então, assim, é um trabalho muito mais, como você falou, uma construção, e é uma construção artesanal, e é complicada porque é uma construção que tem que envolver a comunidade para que isso dê certo, e muito trabalho técnico também. Então, assim, realmente não é uma coisa fácil, mas o resultado, quando você vê, eu falo isso assim, quando você termina a urbanização e que você entrega aquele título de gente idosa que está lá há 35, 40 anos e que finalmente fala assim, olha, esse pedaço de chão é meu, essa casa é minha, eu vou poder passar isso para os meus filhos, é de uma emoção, e eu fico até emocionada. Só de falar já está emocionada, né? Só de lembrar. Eu falo assim, eu me sinto honrando o meu diploma. Realmente eu paro e penso assim, olha, todo o meu estudo, todo o meu diploma, toda a minha existência vale a pena. Quando a gente consegue isso, porque realmente é uma grande luta. Que legal. Paulinho, tem uma pergunta para a Andréa, Paulinho? Eu ia, não é pergunta, né? Eu acho que a Andréa, sem querer, eu tive há uns tempos atrás no bairro Cota, e aí eu fiquei impressionado, porque fazia bastante tempo que eu não ia, né? E ela acabou falando, eu ia falar para ela sobre o bairro Cota, essas coisas, mas ela acabou falando, eu fiquei impressionado, como melhorou aquele bairro, né? Fazia bastante tempo que eu não ia lá, eu fui dar carona para um pessoal lá, amigo meu. Eu fiquei impressionado. Parabéns.
Andréia, e a cota hoje, tem moradores lá ou, quer dizer, a cota 95, a cota 200, a 400, que é a mais alta, né, lá já no topo da serra, ainda tem gente lá ou não? Não, então, 400 e 500 foi extinta, tá? O Grotão também foi extinto, porque assim, a gente tem um critério técnico, tem coisa que não dá para regularizar, né? Então, encosta, a área de risco, você não regulariza, né? Você não vai regularizar o risco. Hoje a engenharia, lógico, consegue, muita coisa que era considerada risco, hoje você consegue ter uma segurança e tal, mas tecnicamente a gente tem que fazer essa distinção do que é possível regularizar, né, questão de inundação e tal, enfim, aí não é possível. Então foi feito esse estudo técnico, então hoje ainda subsiste a cota 200, mas uma boa parte dela foi retirada, é aquilo que eu falei, a gente tem que fazer um mix de soluções. Das cotas, saíram 5.000 famílias que foram removidas, né, para os bolsões, para o bolsão 9, para o bolsão 7, para a área do Parque São Luís e para outras cidades, porque algumas pessoas quiseram mudar de cidade também, entendeu? Então, 5.000 famílias foram removidas e ficaram ainda, por exemplo, na cota 200, nós temos em torno de 800 famílias. E a cota 95, 100, que é o Pinhal de Miranda, tal, que ainda está, na cota 200, as obras terminaram, a gente está no processo de titulação. Aliás, agora estamos começando um processo, fizemos todo o mapeamento e vamos começar com a comunidade a escolha dos nomes de ruas oficiais. Então, vamos oficializar os nomes de rua, porque isso, você não sabe assim, a importância para eles. A gente que sempre teve o endereço da vida, a gente não percebe, né, que o correio não chega, né, que a pessoa não tem um endereço para dar na hora de preencher uma ficha de emprego, entendeu? Que a pessoa não tem um CEP, entendeu? Então, isso são conquistas muito fortes para eles. Então, nós estamos agora nesse processo de votação da comunidade, eles vão escolher os seus próprios nomes de rua, né, para que a gente possa regularizar e titular. Na cota 95-100, a gente ainda está em obra, né? Enfim, é uma área particular, a gente tem tem um certo problema aí com a questão da ingerência dos bancos e tal, mas a obra ainda continua. Então, na cota 95, 100, a gente tem em torno de 200 famílias. E ainda continuamos na remoção, porque a água fria, que também parte do Parque da Serra do Mar, tem que sair, porque está dentro de área de parque estadual, né? Então, vai se iniciar a construção de um projeto habitacional de 654 unidades lá na Ilha Caraguatá. Né? Então, como eu falei, tem esse mix de soluções. Mas, realmente, a cota ficou maravilhosa. As pessoas que moram lá, hoje, assim, tem um senso de comunidade muito forte, programas maravilhosos lá. Enfim, realmente, a qualidade de vida é completamente outra. Que legal, que bacana. Estamos aqui com a nossa querida Andréia, né, a secretária de Habitação da cidade de Cubatão. Bom, chegamos ao final, né, do programa. O papo tá bom, mas tem que ir embora. Quero agradecer aqui a presença da Andréia Castro, né, a nossa secretária. Também o Paulinho Schneider, ele que é o nosso querido Paulinho da Beach Fit. E também o doutor Maurício Baltazar, obrigado pela presença. E segunda-feira, 13h, estaremos de volta aqui com o nosso Cidades em Debate. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Estamos com Deus e segunda-feira, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder